25 It Online Capítulo 701 Tártaro. Mate eles. Tartarus se encolheu depois de ouvir a voz raivosa de Lúcifer dentro de sua mente. Ele estava dentro do arranha-céu abandonado da Legacy Company, no andar térreo. Ao seu redor havia cadáveres de dezenas de anjos. No entanto, ele sabia que Lúcifer não queria que ele matasse esses ninguéms. Suspiro. Talvez seguir Erebus tenha sido uma má jogada. Tártaro suspirou e saiu pela porta da frente e chegou às ruas meio congeladas e destruídas. Morra. Do nada, um deus empunhando um machado apareceu atrás do Tártaro, derrubando o machado. Tartarus estalou os dedos e uma porta alta de metal apareceu atrás dele. O machado atingiu a porta, enviando faíscas brilhantes voando ao redor. Então, a porta se abriu e correntes se enrolaram ao redor do deus surpreso. Então, as correntes sugaram o deus para dentro da porta e ela se fechou. Ninguém jamais encontraria esse deus em seu próprio reino. Ele estava basicamente meio morto, sofrendo em um tormento sem fim. Bang! Uma bala voou pelo céu e outra porta apareceu do nada e bloqueou a trajetória da bala. Tartarus virou-se para olhar ao longe e viu o Rei Klaus segurando sua arma de máscara negra. A porta se abriu e correntes brilhantes saíram pela porta aberta. Eles irromperam pelos prédios e se aproximaram da posição do Rei Klaus. No entanto, ele rapidamente se afastou do prédio e simultaneamente disparou balas pela janela quebrada, pela parede direto para o Tártaro. Tartarus acenou com a mão e a porta derrapou na calçada e apareceu na frente da bala. A bala entrou pela porta aberta e desapareceu em um portal preto brilhante. Klaus rolou no chão, levantou-se de um salto e correu pelo beco entre dois prédios. As correntes romperam as paredes e o cercaram. Klaus deu um pontapé inicial na calçada e mergulhou no espaço entre duas correntes. Em seguida, ele apontou o cano do atirador para a calçada, disparou uma bala e usou seu recuo para se impulsionar para cima. Ele deu uma cambalhota no ar, pousou no telhado e rapidamente saltou em direção a outro telhado enquanto as correntes envolviam o prédio anterior e o destruíam. A carranca de Klaus aumentou e ele rapidamente virou o atirador, puxou o gatilho com o dedo indicador e disparou outra bala. Desta vez, a bala apontou para as correntes. No entanto, as correntes de metal desviaram da bala como cobras rastejantes. Era como se tivessem vontade própria. As correntes também estavam ficando cada vez mais longas. A distância entre as correntes e a porta aberta já se aproximava da marca de 1 quilômetro. A corrente foi ficando cada vez mais longa, quase como se não tivesse limites. Klaus se virou e olhou para as ruas com um olhar penetrante. Ele então avistou um raio dourado. Seus olhos começaram a mostrar circuitos de relâmpagos. Então, surpreendentemente, ele explodiu em grande velocidade e cruzou a distância entre ele e o Tártaro em apenas 1 milissegundo. No ano passado, após sua derrota humilhante para Isaac, ele aumentou seus poderes com sua natureza obsessiva e até aprendeu a copiar as habilidades básicas de seus oponentes. Agora, ele poderia até copiar a incrível visão de Isaac e até mesmo a velocidade de Noelle, o que ele acabou de fazer. Ele fez tudo isso apenas para derrotar Isaac. No entanto, ele nunca teve essa chance. Tartarus ficou impressionado com a velocidade, mas não se intimidou. Ele rapidamente convocou a porta e a fez aparecer na frente dele. Ele então tocou a parte de trás da porta de metal preto e a empurrou para frente. A porta se moveu pela calçada com uma velocidade incrível e colidiu com Klaus. Ele foi jogado do outro lado da rua com o braço direito balançando atrás dele. Seu braço foi quebrado pelo impacto. Klaus colidiu com uma horda de demônios e humanos que lutavam no final da rua. O número de demônios soldados imortais comuns havia reduzido drasticamente. Eles não poderiam sobreviver por muito tempo no campo de batalha com tantos indivíduos fortes. Tartarus acenou com a mão e as portas se abriram com novas correntes saindo. As outras 3 portas, que ele convocou há algum tempo, também enviaram suas correntes atrás de Klaus. As correntes rasgaram os demônios, inumanos, humanos de nova geração e anjos. Klaus tentou se levantar, mas então as bobinas envolveram seus membros e o arrastaram para o Tártaro.
Com 4 correntes segurando seus membros, ele logo pairava na frente do Tártaro com gritos dolorosos. Uma das correntes estava segurando firmemente o braço quebrado e parecia que estava quase caindo do ombro. Tártaro olhou para o céu, onde as pessoas mais poderosas estavam lutando. Houve uma pessoa que viu o que estava acontecendo nas ruas. Ela era Gaia, e seu rosto parecia um pouco abatido depois de lutar contra Lúcifer. No entanto, agora Shiva havia entrado na batalha e lutava bem contra Lúcifer. Isso permitiu que ela tivesse tempo suficiente para olhar para o Tártaro. Tártaro, por favor, não! Gaia gritou, atraindo a atenção dos outros. Vasily Zaitsev terminou com mais uma dúzia de soldados. Ele então ouviu o grito e se virou para ver a cena, que estava sendo observada por outras pessoas. Seus olhos se arregalaram e ele tentou se mover para uma posição de tiro. Mas então, membros da Legião do Mal emboscaram e o empurraram do telhado. Tártaro não se vangloriou nem sorriu. Ele apenas soltou um suspiro, acenou com a mão e fez as correntes puxarem os membros de Klaus em direções diferentes. Seu grito reverberou no ar. Então todos os seus membros foram arrancados de seu torso e, por último, Tártaro empunhou sua foice e cortou sua garganta. O sangue carmesim voou no ar, espirrando contra o pavimento rachado e as paredes congeladas. Baque! 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 A cabeça do rei Klaus saltou para cima e para baixo na calçada antes de parar. Seus olhos sem vida piscaram mais uma vez antes de entrar no descanso eterno. Não! Gaia gritou e voou em direção ao Tártaro com raiva. Mas então, o antissocial apareceu em seu caminho e dividiu o espaço ao meio. Gaia se esquivou por pouco, mas alguns de seus lindos cabelos prateados foram partidos ao meio. Então, a Cell apareceu atrás dele com um sorriso sensual, agarrou-a pelos cabelos e a jogou direto no chão. Colidir. Witch Online capítulo 702 Revolta. Gaia. A expressão de Aether caiu, mas perder a concentração assim foi um grave erro. Beelzebub viu essa chance e entrou em seu modo de velocidade máxima. Ele se moveu com uma velocidade muito superior à velocidade da luz e atravessou Aether. As costas de Aether quebraram, então seu pescoço partiu ao meio e, por último, seu corpo explodiu com sangue dourado espalhado pelo ar. No entanto, um globo ocular sobreviveu e ainda se movia rapidamente. Então, uma bola de luz dourada envolveu o globo ocular e o Aether começou a se regenerar lentamente. Se o globo ocular tivesse sido destruído, ele estaria realmente morto. Mas ele estava longe de estar em condições de lutar. 2 dos deuses primordiais foram derrubados. A maré da guerra mudou rapidamente a favor dos demônios. Tudo começou com Gaia. Ela era a espinha dorsal de todo o exército humano e, se fosse morta, o resto do exército desmoronaria lentamente. É por isso que Lúcifer ordenou que Tartarus matasse um dos disjuntores porque sabia que as emoções de Gaia estavam em um estado frágil. Ela sentiu a morte de centenas de milhares em menos de um dia, e então ver um de seus ex-amigos, Tartarus, matar uma das pessoas que foram convocadas por ela para ajudá-los na guerra, fez suas emoções frágeis quebrarem. Ela perdeu o controle de suas emoções, correu para o Tártaro, mas foi emboscada pelos Lordes Demônios do primeiro e do segundo céu. Lúcifer pairou sobre o paraíso branco e olhou friamente para a cena sangrenta. Os demônios começaram a dominar o exército humano. Maldito vira-lata! Asmodeus perfurou o solo e apareceu na superfície do mundo mais uma vez. O enorme lobo de pelo preto estava mais alto do que nunca. A distância deles era de 5 quilômetros, mas poderia ser nada por causa da altura de Fenrir. Asmodeus estendeu ambas as mãos para os lados. Então, 2 massas apareceram, uma em cada mão. Eles brilhavam com um brilho prateado brilhante e eram incrivelmente bonitos de se olhar. Sua aura ficou cada vez mais forte até que todas as nuvens reunidas acima desapareceram. Sua aura ainda estava crescendo e sua força superava a de Satanás. Ninguém sabia que sua força poderia chegar tão longe, nem mesmo Lúcifer, que o tratava como um idiota e preguiçoso na maioria das vezes. Ele não estava longe de superar Lúcifer. Mais. Um pouquinho mais. Asmodeus gritou,
e seu cabelo ficou muito comprido. Então, seu cabelo preto se transformou em uma linda cor branca. Seu cabelo chegava até os joelhos, mas era muito sedoso e imaculado. Ah! Seu grito sacudiu os céus. Então Asmodeus saltou para o chão e esmagou sua massa no enorme rosto de Fenrir. Fenrir caiu no chão e, em seguida, houve um terremoto generalizado. Vira-lata sujo. Asmodeus moveu a massa acima de sua cabeça e então atacou. Castigo demoníaco. As massas cortaram direto na cabeça de Fenrir, quebrando o chão abaixo e fazendo com que o enorme lobo soltasse um gemido doloroso. Ataque demoníaco. Asmodeus começou a bater no crânio de Fenrir repetidamente com as massas de prata. A pele indestrutível começou a ceder lentamente. Foi uma incrível demonstração de poder de Asmodeus. Seus ataques deixaram para trás uma série de pós-imagens. Já era impossível ver quando ele levantou seus danos e cortou as massas. Fenrir parecia desesperado, pois não conseguia afastar Asmodeus de seu corpo. Então, Asmodeus levantou suas massas, que brilharam com brilho brilhante. Ele estava prestes a esmagá-los, mas então metade de seu corpo explodiu. Asmodeus cambaleou para o lado, largou suas massas e olhou para seu corpo meio destruído com apenas metade de seu rosto intacto. O que? Como? Fenrir aproveitou isso e deu um tapa em Asmodeus. O homem de aparência celestial caiu no chão, deixando para trás um rastro de sangue antes de parar no meio de um terreno baldio. O que? O que? O que? O que? O que? A mente de Asmodeus não conseguia compreender o que aconteceu, já que metade de seu cérebro também foi destruída. Mas então seu corpo começou a se regenerar lentamente, mas era dolorosamente lento. Toque, 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 toque. Passos pararam ao lado dele. Asmodeus mal conseguia ver a pessoa e soltou um suspiro de desespero. Por quê? Você? Aqui. Porque de fato. Isaac descansou seu rifle de precisão contra o ombro e olhou para o rei demônio mutilado. Você tem estado ocupado, eu vejo. Fenrir olhou à distância e sentiu um desejo instintivo de abaixar a cabeça. Sua enorme cabeça desceu dos seus com as costas curvando-se lentamente para baixo. Na verdade, parecia que estava se curvando para Isaac. Seto, Loki e o resto assistiram à distância com expressões chocadas. Arg! Do nada, Asmodeus gritou com ódio e todas as suas feridas cicatrizaram instantaneamente. Ele se levantou, convocou suas duas massas e as jogou contra Isaac. No entanto, cada massa errou Isaac por uma polegada. Mas, Asmodeus não desistiu e tentou acertá-lo nenhuma vez. Mas, foi inútil. Isaac girou o atirador, bloqueou as duas massas e então bateu com o calcanhar na rótula de Asmodeus, quebrando-a. Quando os joelhos de Asmodeus se dobraram, Isaac colocou o cano do atirador em sua boca e atirou. A bala explodiu pela boca de Asmodeus, espalhando seus pedaços de crânio e cérebro por toda a terra. Isaac jogou a arma em seu inventário e agarrou o rosto meio destruído de Asmodeus. Ele podia ver o rei demônio piscando. Então, a fumaça negra entrou no olho de Asmodeus, fazendo-o chorar de dor. Seu corpo murchou com velocidade visível, e logo Asmodeus era um cadáver magro. Isaac soltou seu rosto e o deixou cair no chão, morto. Seto cobriu a boca em estado de choque. E ele matou outro rei demônio. Os reis demônios são fortes. Loki perguntou enquanto o resto dos membros do exército Stronglord estavam curiosos. Seto olhou para eles e sorriu ironicamente. Sim, eles poderiam destruir este planeta inteiro sempre que quisessem. Loki e o resto de seu exército respiraram fundo. Se alguém assim foi morto de maneira tão fácil, quão forte era Isaac? Isaac olhou para Fenrir e sorriu. Ele saltou no ar, pousou no topo da cabeça de Fenrir. No entanto, o enorme lobo soltou um gemido doloroso, pois havia hematomas, cicatrizes e feridas em toda a cabeça. Mas, com apenas um aceno de mão, Isaac curou todos os ferimentos e se voltou para a distante cúpula negra. Tudo bem, foi Fenrir? Você pode me levar até lá? Fenrir não hesitou e começou a se mover. Com apenas alguns saltos, eles já haviam chegado em frente à cúpula negra.
Isaac sorriu, cambaleou em seu punho e gritou: Abre-te, sésamo. Seu soco acertou a cúpula negra e, então, uma cena espetacular aconteceu. Rachadura. A cúpula negra, criada por Lúcifer e supostamente indestrutível, rachou. Witch Online capítulo 703 Sacrifício final. Que. A risada demoníaca reverberou pelas ruas manchadas de sangue. Os cadáveres de ambos os lados começaram a se acumular nas calçadas, com sangue escorrendo pela calçada. O sangue fluindo caiu na pequena cratera, com pequenas pedras quicando. No fundo da cratera, uma deusa de cabelos prateados estava deitada com dor. Ela estava lutando para se levantar, mas a maior parte de sua dor era mental. Toque, 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 toque. Vários passos pararam ao lado da cratera. Eles pertenciam ao antissocial e a Cell. Antissocial não disse uma palavra. Em vez disso, ele apontou o dedo para Gaia e estava prestes a usar seu ataque dividido. Esperar. A Cell abaixou o dedo do antissocial e disse: Não é um desperdício matá-la tão cedo. A guerra está basicamente vencida agora. Pode muito bem se divertir. Você entende o que eu quero dizer? Ela é a deusa primordial. Se a subestimarmos, mesmo que seja um pouco, ela nos matará. Antissocial afastou o braço de Cell com desdém. Nosso trabalho é acabar com ela, e é melhor fazermos isso. O olhar de Cell ficou frio, e quando ele se virou para Gaia, ele estalou a língua enquanto pensava sobre o desperdício. O antissocial levantou o dedo, apontou para Gaia e estava prestes a desferir o ataque. Mas então, a terra tremeu enquanto a cúpula negra que cercava o céu e tudo ao seu redor começou a rachar do nada. A Cell ergueu a cabeça para o céu e ficou perplexo. Lúcifer está derrubando a cúpula negra. Não, está sendo destruído por fora. Lúcifer virou-se para a cúpula negra com choque. As rachaduras se espalharam pela cúpula pouco a pouco. Como um relógio, a terra tremeu fortemente quando um alto tumpe reverberou pelo céu. Era como se alguém estivesse batendo o punho contra alguma coisa. O que é isto? Seu cabelo voou para trás quando o vento soprou através dele. A cúpula preta não é feita de material sólido. Como pode ser quebrada? Isso não faz o menor sentido. Tum, tum, tum. O chão rachou e tremeu. As rochas rolando pela terra começaram a pairar lentamente antes de cair de volta no chão. Tum, tum. Todo mundo, reagrupe-se. Lúcifer gritou para todos. Os demônios gritando pararam seu ataque contra seus inimigos e correram para fora do paraíso branco como uma horda. Os lordes e reis demônios se reuniram atrás de Lúcifer. Os deuses primordiais finalmente tiveram tempo de respirar e rapidamente se retiraram para o paraíso branco. Gaia. Jonas parou ao lado de Gaia, começou a carregá-la e correu rapidamente pelas ruas, onde se juntou a todos ao pé do prédio da Legacy Company. Os soldados feridos cambalearam para fora das ruas, parecendo desanimados, e ainda havia manchas de lágrimas ainda não secas em suas bochechas. Então, os Shinebreakers e Legacy Figures restantes apareceram, todos com algum grau de lesão. O que está acontecendo? Eros perguntou, enquanto seu braço esquerdo estava completamente mutilado. Alguém forte está chegando. Charles fechou os olhos e sorriu levemente. É hora de alguma desordem. Espero que esteja pronto, Oliver. Dentro de um prédio desolado, localizado no extremo leste de Witch Paradise e meio destruído com o segundo andar completamente destruído. Então, a porta do porão se abriu, revelando Oliver com um rosto incomumente pálido. Ele estava com o peito nu e havia uma marca X em seu peito que parecia estar batendo, como um coração. Hora da desordem. Espero que não tenha mudado de ideia. Oliver balançou a cabeça e cambaleou em direção à porta quebrada. Não. Estou pronto. Bom. A guerra não pode ser vencida sem sacrifícios, e agora, você será o sacrifício final. Eu sei, não há necessidade de compartilhar seu discurso de vendas. Oliver passou pesadamente pela porta quebrada e entrou em um ambiente frio. Isaac. É melhor você não estragar tudo.
Você pode ser um bastardo irritante, mas nunca decepcionou nenhum de seus colegas de escola e espero que não comece agora. Com um último passo, Oliver desapareceu nas ruas. Dadum dadum dadum. Os tambores começaram a reverberar pelo céu. Dadum dadum dadum. Uma bateria. Mamon limpou o ouvido com o dedo depois de ouvir os ruídos rítmicos dos tambores. Era diferente dos tambores demoníacos, que soavam odiosos e malignos. A batida atual parecia poderosa o suficiente para fazer toda a terra tremer. Lúcifer olhou para a cúpula negra e disse: o som está vindo por trás da cúpula negra, pelas rachaduras. Todos se voltaram para as mesmas rachaduras, que começaram a se espalhar lentamente pelo céu. Isso fez com que a cúpula negra parecesse uma janela prestes a ser quebrada. Todos ficaram tensos porque sabiam que a cúpula negra seria quebrada em menos de um minuto. Eles não podiam fazer nada para impedi-lo. Tum, tum, tum. No final daquele minuto, todos os demônios se encolheram quando mais um tum ecoou à distância. Então, a cúpula negra começou a desmoronar antes de desaparecer em manchas de luz. No centro do multiverso, residia um vazio negro de espaço. Era um lugar inalcançável por deuses e demônios. Era chamada de Zona Proibida de tudo, e era um lugar onde criaturas das trevas espreitavam. Dentro da Zona Proibida, um homem de pele clara e corpo sem pelos estava sentado no meio do espaço escuro de pernas cruzadas. Ele vestia túnicas largas que mal cabiam em seu corpo extraordinariamente magro. Seus olhos eram imensamente negros, como se tivessem sido substituídos por bolinhas de gude. Sua pele estava tão pálida que parecia ter sido corrompida pela escuridão sem fim. Ao seu redor, criaturas de aparência hedionda espreitavam na escuridão, e todas eram semelhantes em tamanho a algumas das galáxias. De vez em quando, seus olhos vermelhos sangue apareciam na escuridão e traziam horror a todos que os viam. Esta foi uma cena em que Satanás testemunhou antes de sua morte, e Isaac também a testemunhou. No entanto, Satanás perdeu essa pessoa de pele clara, mas Isaac não. Eles até trocaram olhares uma vez e, sem o conhecimento de todos, uma batalha entre duas das pessoas mais fortes existentes começou a acontecer. O nome da pessoa de pele clara era Demônio. Ele foi o antepassado de toda a raça demoníaca e foi a pessoa que os criou do zero. Ele possuía a força de todos os demônios existentes e, mesmo que todos lutassem contra ele, ele ainda venceria. Esta era uma criatura que poderia matar todos com apenas um único pensamento e, surpreendentemente, Isaac sobreviveu à reunião e até olhou diretamente nos olhos. E agora, Demon sentiu que a aniquilação de toda a raça demoníaca estava se aproximando. Portanto, depois de milhões de anos, ele finalmente parou de sentar e se levantou. Witch Online capítulo 704 Um acima de todos. Dadum dadum dadum. Seguindo os tambores de guerra, milhares de fortes soldados do exército Stronglor avançaram e começaram a marchar em direção ao distante exército de demônios. A bateria ficou cada vez mais alta. Os demônios começaram a rir e a insultá-los. Eles pensaram que um inimigo formidável estava chegando, mas era apenas outro exército humano. Até os lordes e reis demônios franziram a testa. Eles esperavam que houvesse algum tipo de desafio, mas parecia que sua vitória havia se consolidado. No entanto, Lúcifer parecia sério, pois sabia que havia alguém tão forte quanto ele que conseguiu destruir a cúpula negra. Veja. Leviatã voltou-se para sua forma humana e apontou para a mulher de aparência comum à distância. Seto, ela quebrou a cúpula. Ela é bem forte. Belpegor concordou que era uma boa possibilidade. Não. No entanto, Lúcifer olhou diretamente para o sorridente homem de cabelos brancos, que caminhava casualmente para frente, embora milhares de auras o atacassem. Era ele. Dele. Beelzebub franziu a testa. Ele é humano, não é? Lúcifer teve um mau pressentimento sobre isso. No paraíso branco, Gaia tossiu alto e cuspiu sangue. Você está certo. Jonas deu um tapinha nas costas dela enquanto olhava para os demônios. Sim. Gaia murmurou um sorriso e olhou para o demônio com o coração acelerado.
Vamos. Para a parede. Para a parede. Por quê? Jonas tentou perguntar, mas Gaia não respondeu e começou a cambalear em direção ao distante lance de escadas, que levava ao topo da parede. Ela foi seguida por outras. Eles subiram as escadas de pedra, então se reuniram na parede e olharam para longe. Eles ficaram surpresos ao ver outro exército aparecendo, mas sabiam que era inútil. A vitória escapou de suas mãos. Exceto, olha. Urano apontou com o queixo para a mulher de aparência comum que caminhava ao lado de um homem de cabelos brancos. Ela quebrou a cúpula. Ela é mais forte do que eu pensava. Jonas disse isso com surpresa. Não. Shiva interrompeu e sorriu. Puta merda. Esse cara é louco pra caralho. Quem? Cronos franziu a testa. Luna e Alice espiaram por cima do corrimão e exclamaram surpresas. Seus olhos estavam grudados na figura distante de Isaac. Isaac parou de andar e coçou a nuca. Ele sentiu a presença de seu corpo real que parecia estar enterrado sob os escombros de um prédio. Desde a destruição do mundo de branco, ele tem usado seu avatar. No entanto, desde que atingiu o nível 1000, seu avatar e corpo real foram conectados. A dor agora era perfeitamente igual, o que explicava porque a quantidade de dor que ele sentia era imensa. Mas, Isaac sentiu que seu avatar era muito mais fraco do que seu corpo real, mas ele não se preocupou em sair, ainda. Porque ele queria conectar completamente um ao outro e ver até onde sua força chega. Talvez até Arthur e o resto não pensasse que alguém chegaria a esse nível e desconheciam completamente o que aconteceria. Ah! Isaac sentou-se de pernas cruzadas no chão, chocando a maioria dos espectadores. Ele então juntou as mãos e começou a meditar. Seth e o resto do exército olharam para ele de forma estranha, mas não o perturbaram de forma alguma. A cena durou 30 segundos até que Isaac abriu os olhos. Os olhos prateados de Isaac ficaram brancos quando ele ficou momentaneamente cego. No entanto, por ser cego, ele pôde ver uma figura transparente voando em sua direção do paraíso branco. Ninguém mais poderia vê-lo. Era seu corpo real, mas em forma de projeção astral. O resto de seu corpo real desapareceu em nuvens de partículas quando parou de existir. Em vez disso, o avatar e a projeção astral começaram a se tornar seu corpo real. Uma vez que a projeção astral pousou em seu corpo, Isaac cuidadosamente conectou os dois. Se ele cometesse um pequeno erro, perderia a projeção astral e seu corpo real. Seria uma tragédia. No entanto, ele tinha a sensação de que isso valeria muito a pena. Seto, Loki e o exército viram que o exército demoníaco estava ficando inquieto e estava prestes a atacar a qualquer momento. Lúcifer, vamos atacar. Mammon disse impacientemente. Vá então. Lúcifer acenou despreocupadamente com a mão. Os demônios interpretaram isso como um sinal, rugiram alto e começaram a correr em direção ao exército distante. Ainda havia dezenas de milhares em seu exército, enquanto havia apenas alguns milhares no de Stronglord. Era óbvio qual exército tinha vantagem. No entanto, todos os soldados do exército Stronglord não demonstraram medo. Eles sacaram suas armas, gritaram e correram em direção aos demônios. Uma vez que os dois exércitos se enfrentaram, ficou claro quem tinha vantagem. Não eram demônios. Em vez disso, os soldados do exército Stronglord eram imensamente fortes e cortaram os demônios como se fossem feitos de barro. A cena chocou a todos. Vamos! Gaia gritou para os soldados exaustos. Uma última luta. Os soldados cerraram os dentes e gritaram alto para ganhar impulso. Eles desceram as escadas e começaram a correr para fora dos portões em direção ao distante campo de batalha. Mas então, Demon Kings e Lords se voltaram para seu exército e atacaram. No entanto, Shiva, Gaia, Jonas, Chaos, Uranus, Eros e Shiva os pararam. Então, todas as figuras do legado e os quebradores de correntes pularam pela parede e seguiram o exército enquanto gritavam até suas vozes ficarem roucas. Depois de um tempo, Aether apareceu perto dos portões e cambaleou em direção à parede enquanto ainda se sentia fraco. Mas então, ele viu seu filho, Arthur,
lutando no campo de batalha com uma luz dourada envolvendo-o. Aether respirou fundo, minimizou a dor e correu para o campo de batalha também. Seto, que estava ao lado de Isaac, não se mexeu um centímetro. Era como se ela o estivesse protegendo. Ah! Então, Isaac exclamou e abriu seus lindos olhos prateados. Ele parecia o mesmo de antes, mas havia algo celestial dentro dele. Era como se ele fosse verdadeiramente oniabovial em termos de força. Isaac olhou para suas palmas pálidas e nem ele sabia o quão forte ele era. Atualmente não havia limite para sua força. Quando ele tentou abrir sua interface, ela falhou e não funcionou mais. Ninguém deveria crescer tão forte. Assim, ele basicamente quebrou a interface do IT Online com sua força recém-adquirida. Só o tempo diria o quão forte ele realmente era. O IT Online capítulo 705, o maior fluxo de todos os tempos. Eu posso ver tudo. Isaac não conseguia lidar com todas as informações que recebia. Ele podia ver tudo que os deuses e demônios haviam feito em suas vidas. Cada pessoa que eles mataram, salvaram, conversaram. Ele também podia. Os rostos de seus pais e pais. A forma como eles nasceram. Mas quando ele olhou para os demônios, ele só conseguiu ver um rosto. O rosto frio e sem emoção de um homem de pele clara. Ele reconheceu o rosto. Era a pessoa que ele via no centro do multiverso. Uau! Uau! Isaac se encolheu quando ouviu a respiração tocando em seus ouvidos. Pertencia à pessoa chamada Daimon. Ele estava respirando e desta vez, ele estava provocando Isaac. Entendo. Isaac bufou e se levantou. Ele olhou para o campo de batalha sangrento e estalou os dedos. Uma câmera flutuante apareceu ao lado dele. Então uma tela holográfica vermelha apareceu do nada. Com um toque, ele iniciou sua transmissão com 0 espectadores atuais. Este será o maior fluxo existente. Isaac disse com uma risada divertida. Mesmo depois de alcançar a divindade e estar no nível de poder que apenas alguns poucos poderiam lutar contra ele, ele ainda tinha o lado infantil dentro dele. Agora, ele queria fazer o maior estreão que não fosse esquecido. Grow. Então, um lobo de pelo preto apareceu ao lado dele. Isaac olhou para Fenrir e viu seu desejo de lutar. Você quer ir lutar? Isaac perguntou e recebeu um aceno suave de Fenrir. Então vá. Fenrir olhou para Isaac e soltou um uivo poderoso que silenciou o mundo. Então, ele saiu do chão e cobriu todo o céu com seu pelo preto como breu. Os demônios e todos os outros se voltaram para o céu com olhares estupefatos. Então, todos eles viram Fenrir voando em direção a uma enorme serpente marinha, Leviatã. Fenrir esmagou os dentes na garganta de Leviatã e deu uma mordida enorme. O grito do Leviatã ressoou em todo o mundo enquanto sua pele quase indestrutível foi destruída sem esforço. Um sangue carmesim jorrou de sua garganta, manchando o chão de vermelho. Que besta louca! Belpegor exclamou. O resto dos 6 demônios parecia sério. Lúcifer franziu a testa e se virou para Isaac. Ele viu que o homem de cabelos brancos de alguma forma controlava a enorme criatura. Quem é ele? Lúcifer fez uma careta. Isaac controlava a câmera para que ela fosse ligada ao seu corpo e não voasse para outro lugar. Então ele se virou para o campo de batalha e gritou: morra! Os demônios soldados, demônios comandantes e generais demoníacos que ouviram a voz poderosa congelaram. Os deuses primordiais e os 6 demônios sentiram um arrepio percorrer suas costas. Eles se voltaram para Isaac com extremo choque. O cabelo branco de Isaac esvoaçava atrás dele, e uma estranha auréola dourada pairava ao seu redor. Era como se ele fosse um deus supremo. Os soldados demônios franziram a testa e levantaram suas armas para atacar os humanos próximos. No entanto, seus corpos congelaram e o sangue jorrou de seus olhos. Então, os demônios comandantes tossiram sangue e, por último, os generais demônios se voltaram em choque para os 6 demônios, seus corpos se despedaçando. Anu e Raizo, 2 dos mais poderosos generais demônios, tentaram lutar, mas logo seus órgãos quebraram com seus corpos em colapso. Eles sempre foram aclamados como gênios, que poderiam se tornar lordes demônios. Estrondo. Eles explodiram em uma chuva de sangue.
seguido por todos os outros demônios abaixo do status de Lorde Demônio. Todos assistiram com descrença enquanto o majestoso exército de demônios desaparecia. Logo, apenas Demon Lords e Demon Kings estavam vivos. E aquilo? A boca de Gaia se abriu em choque quando seus belos olhos capturaram a figura de Isaac. Ela olhou para suas próprias mãos e se perguntou como alguém que obteve seu poder dela se tornou tão poderoso. Não deveria ser possível. O mesmo sentimento foi compartilhado por outros deuses primordiais. Eles assistiram de boca aberta. Os olhos de Chaos mostraram ondulações e ela começou a sorrir surpreendentemente. Muito brilhante. Oliver, é a sua vez? Lúcifer virou a cabeça quando um portal de cor roxa apareceu atrás dele. A partir daí, um homem de peito nu com uma marca X pulsante preta em seu peito apareceu. Ele era obviamente mortal e não tinha nenhum poder. O Oliver. Alice, cercada por outros quebra-correntes, exclamou em voz alta. Isaac virou-se para o céu com uma expressão de choque. A câmera voltou-se para a cena acima e a capturou inteiramente. Era como se o tempo tivesse congelado enquanto todos assistiam a um único mortal caindo em direção a um rei demônio. Lúcifer tocou o rosto de Oliver com a palma da mão e falou. Desapareça, mortal tolo. Ele tinha o poder de fazer todos desaparecerem. Não importava se alguém era um deus todo-poderoso. Com um desaparecer, ele poderia torná-los inexistentes. No entanto, ele teve que tocar no alvo. Os olhos de Oliver tremeram quando todo o seu corpo começou a desaparecer deste universo. Ele sentiu uma quantidade imensa de frio e sabia que iria morrer. No entanto, ele já esperava que isso acontecesse e estava preparado para isso. Nos últimos momentos de sua vida, ele se virou para olhar para o distante Isaac e mostrou um sorriso malicioso. Isaac franziu a testa e deu um passo à frente, mas então seu corpo congelou quando viu algo chocante. A marca preta X em seu peito começou a pulsar, e então o peito de Oliver foi aberto, revelando todos os seus órgãos e coração. Oliver gritou em agonia, mas depois começou a rir com uma expressão enlouquecida. A expressão de Lúcifer caiu quando ele viu seu coração. Era da cor púrpura e exalava uma estranha fumaça preta. Foda-bolon! Uma enorme explosão apareceu no céu, na forma de uma rosa moribunda. O céu foi instantaneamente coberto por uma espessa camada de fumaça preta e um mar de chamas ao redor do local da explosão. No chão, todos assistiam com expressões de choque. Os lordes e reis demônios não podiam acreditar em seus olhos. Chaos começou a rir baixinho. Ei, isso é o que significa a desordem. Bom trabalho, Oliver, você fez bem, agora é hora de exterminar o resto. Zwoje. Com uma explosão de movimento, Chaos apareceu atrás de Beelzebub e enfiou a mão em seu coração. A expressão de Beelzebub se transformou em dor quando ele viu um braço segurando seu coração. Então, a mão delicada e ensanguentada esmagou seu coração em pedaços. Não! Beelzebub gritou e então Chaos empurrou seu outro braço através de seu corpo e rasgou seu corpo inteiro ao meio. Todos assistiram enquanto o rei demônio do terceiro céu morreu. Ah! Chaos riu loucamente e se virou para os deuses chocados com uma piscadela. Desordem ao máximo, né? O que vocês estão esperando? Vamos matá-los. Witch Online capítulo 706 Os contos de Witch Online. Oliver. Isaac olhou para a explosão. Então, é assim que você queria sair? Que exibicionismo. Acho que não posso deixar seu sacrifício ser desperdiçado. Isaac desapareceu em partículas brilhantes de luz verde e apareceu dentro da explosão. O mar de chamas o cercou com uma espessa fumaça negra. No entanto, isso não o incomodava porque ele ainda podia ver perfeitamente ao seu redor. No meio da explosão, um esqueleto carbonizado pairava sem vida, as pontas de seus dedos lentamente começando a ganhar carne. Ainda vivo, HMM. Isaac ficou impressionado com a vontade de Lúcifer de permanecer vivo. O corpo de Oliver já havia desaparecido, e nem mesmo uma cinza dele seria descoberta. Ele realmente se foi. Mas Lúcifer mal permaneceu vivo. Isaac parou diante do esqueleto e agarrou o crânio com a palma da mão. O esqueleto era muito durável,
durável o suficiente para sobreviver àquela explosão. No entanto, a explosão não foi nada comparada à sua força. Com um aperto forte, ele quebrou o crânio e o resto do esqueleto parou de se mover. O rei demônio do primeiro céu, Lúcifer, estava morto assim. Isaac então apareceu da explosão e viu os reis e senhores demônios mal resistindo aos ataques totais dos deuses primordiais. Tártaro foi enviado voando para trás do paraíso branco. Ele foi perseguido por Gaia de aparência furiosa. Espere, eu me rendo. Cale-se. Gaia esmagou um punho em seu rosto. Tartarus cerrou os dentes com raiva e convocou centenas de portões demoníacos. Ele riu loucamente enquanto Gaia parecia cautelosa. No entanto, a mão explodiu no peito de Tartarus. Os olhos de Tartarus tremeram quando ele se virou para olhar para a pessoa que o atacou. Isaac ficou calmamente, seu braço dentro do corpo de Tártaro. O inferno. Isaac puxou a mão e chutou Tártaro em direção a Gaia. A bela deusa puxou sua espada e cortou a garganta do Tártaro, decapitando-o com um golpe rápido. Tártaro caiu no chão enquanto morria lentamente. Gaia embainhou sua arma e se virou para Isaac com emoções brilhando em seus olhos. Isaac sorriu ligeiramente e curvou-se para a deusa. Esta é a primeira vez que nos encontramos, certo? É sim. Gaia afastou os longos fios de cabelo prateado do caminho de seus olhos e revelou seu rosto inumanamente belo. Obrigado por tudo. Isaac falou e colocou a palma da mão contra o peito. Sem esse legado, eu teria me tornado impotente para fazer qualquer coisa. Não. Gaia balançou a cabeça. Não, todos nós precisamos te agradecer. Sem você, todos nós teríamos morrido. No ar, Gaia se ajoelhou suavemente, sua palma tocando suavemente seus seios. Todos nós sempre estaremos em dívida com você, Isaac Teloque. Do nada, todos os soldados do exército Stronglord se ajoelharam no chão com os punhos contra o peito. Depois disso, todos os disjuntores, exceto Luna e Alice, se ajoelharam. Luna e Alice olharam a cena com descrença. Então Isaac viu o resto dos lordes e reis demônios sendo mortos. Em cada segundo, uma criatura no nível da galáxia foi morta. Depois que todos eles morreram, o resto dos deuses e deuses primordiais se ajoelharam no chão em direção a Isaac. Isaac suspirou e virou-se para o céu escuro e começou a voar lentamente em direção ao espaço. Isaac, onde você está indo? Gaia ergueu o queixo e os demais também olharam para o homem de cabelos brancos. Ainda existem demônios e certas pessoas que precisam ser apagadas. Isaac sorriu suavemente e olhou através do mar de gente, até a pousar em Luna. Ela estava gritando algo para ele com as lágrimas transbordando em seus ouvidos. Ela estava tentando dizer algo a Isaac, e Isaac percebeu que depois de ver sua barriga, que parecia uma barriga lisa e normal, mas havia uma nova vida florescendo dentro dela. É uma menina. A voz de Isaac surpreendeu Luna. Nosso filho é uma menina. Os olhos de Luna tremeram e lágrimas rolaram por seu rosto enquanto ela acariciava sua barriga suavemente com um sorriso. Isaac voltou-se para o céu e desapareceu. Ele viajou por incontáveis universos conhecidos e desconhecidos. Sua jornada ao centro do universo durou um único dia enquanto a câmera voadora ainda o seguia, com a contagem de visualizações já atingindo centenas de milhões. Então, todos assistindo, ficaram assustados quando Isaac chegou a um ponto escuro do universo, onde inúmeros monstros espreitavam. Eles viram os olhos vermelhos puros e ficaram com medo. Isaac entrou casualmente na escuridão e logo viu o homem de pele clara. Ele parecia estar esperando por Isaac. Demon não disse uma palavra. Em vez disso, ele cerrou o punho e soltou o soco. Isaac gritou e deu seu próprio soco. Quando os dois socos colidiram, todas as criaturas perigosas que espreitavam na escuridão explodiram e esta parte do multiverso desapareceu. No vazio do espaço, Demon e Isaac lutaram, com cada soco destruindo universos. Sua batalha foi testemunhada por toda a raça humana. Foi o mês mais longo de toda a história até que a luta finalmente terminou com a vitória de Isaac. Após a morte de Demon,
Todos os demônios em todo o multiverso foram mortos depois que seu antepassado morreu. 10 anos depois. Winterland, Snowstar. Dentro de uma cabana construída no topo da montanha Snowstar, uma jovem com lindos cabelos brancos brincava com bonecas enquanto cantarolava alegremente. Luna bateu na porta e olhou gentilmente para a filha. Ela parecia muito mais madura do que 10 anos atrás, mas mais bonita do que nunca. Mamãe, onde está o papai? Ina puxou as bonecas e abraçou a mãe agarrada à perna dela. Ele está escrevendo, lembra? Luna deu um tapinha na cabeça da filha com uma risada. Vamos fazer o jantar. Ele está escrevendo de novo? Ina fez beicinho. Ei, ele está escrevendo um conto de fadas para você, o melhor. Luna apertou suavemente as bochechas de Ina, fazendo-a fazer beicinho. Sério? Ina perguntou com seus olhos redondos arregalados. Sim, então não vamos incomodar seu pai. Luna começou a carregar a filha e saiu da sala. Dentro de um escritório de aparência aconchegante, uma lareira ardia fortemente. Um belo homem de cabelos brancos rabiscou em um livro. As palavras Titles of Wit Online apareceram na capa do livro e então, ele virou a página final e começou a escrever os parágrafos finais. A história atual pode ter acabado, mas o mundo e o universo ainda estavam cheios de mistérios, esperando para serem descobertos. O fim. Opa galera, nuble na voz passado para agradecer a todos aqueles que pararam esse tempo comigo acompanhando o Wit Online. Um agradecimento especial a Ivanise Lima que contribuiu com o canal. Por conta disso nos finalizamos a obra antes do previsto. Dessa forma o Wit Online é oficialmente a segunda novela totalmente finalizada no canal. Agora dessa vez sou eu Nuble que digo oficialmente fim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.